Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para ministrar esse que será aí o nosso último culto, né, desse ano aí, ou o penúltimo culto, né? Nós estamos aí o culto do dia 29, né? Dia 29 ainda temos o último culto. Mas hoje nós teremos a administração também da Santa Ceia do Senhor. Então vamos nos preparando aí. Vamos falar agora com o nosso Deus, né? Dar início ao culto, mas já vamos nos preparando também. Você que vai participar da Santa Ceia, vai se preparando para essa participação aí no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença neste momento. Em primeiro lugar, meu Deus, agradecendo, louvando, exaltando o Teu nome, porque, ó Deus, o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Também pedindo ao Senhor que perdoe aos nossos pecados, que nos purifique, ó Deus, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento colocar diante da Tua presença a vida de todas as pessoas que estão participando deste culto, estão ministrando este culto, também aquelas que irão participar através da gravação, através do áudio, que o Senhor, meu Deus, já esteja aí envolvendo esta vida, esta casa, esta família, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo, também aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em outras atividades neste momento, mas que também fazem parte desta casa, desta família, que todos estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Toma a direção desse culto, dos louvores, da palavra, de tudo aquilo que será feito, para que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, no nome do Senhor Jesus. E nos prepara, nos purifica, para que nós possamos participar dignamente da Santa Ceia do Senhor Jesus. Nós possamos participar aí, Pai, com reverência, com alegria, meu Deus, e também, Pai, com muita vontade de estar aí, desejando essa volta do Senhor Jesus, desejando aí que seja estabelecido por completo o Teu reino aqui, sobre essa terra, sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Nós entregamos este culto nas Tuas santas e gloriosas mãos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso, e hoje nós temos a Santa Ceia do Senhor. Então o culto hoje ele começa com um louvor, né? Então vamos fazer um louvor ao nosso Deus, e depois nós já teremos a palavra em nome do Senhor Jesus. O irmão depois vai fazer aqueles comentários, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo ele a fazer aqui no nome do Senhor Jesus. Teremos a nossa Santa Ceia, que nós vamos aí fazer aquele memorial que o Senhor Jesus nos ordenou. Teremos a nossa oração, aquela oração de intercessão, conforme nós fazemos aqui em todos os cultos. A palavra de Deus diz para que nós estejamos em oração sem cessar, né? Então vamos seguir aí todo o culto, né? Tudo aquilo que tem dentro do culto, em nome do Senhor Jesus. Qual vai ser o hino hoje? Vamos louvar nosso Deus com o hino de número 39 da Harpa Cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado
que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, e de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, né? Vamos então agora abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Colossenses, no capítulo de número 1. Epístola aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Quando os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, eu vou pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir, seja Ele para ensinar, fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, e meu Deus, abre também os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aí chegando no dia 25 de dezembro, data em que normalmente as pessoas aí comemoram o Natal, simboliza aí o nascimento do Senhor Jesus. E nós sabemos aí que na palavra não existe a data, né, desse nascimento do Senhor Jesus, não temos correto, mas é muito provável, pelas condições geográficas, pelas condições climáticas, que o Senhor Jesus não tenha nascido nessa data, né? É uma data aí que foi estabelecida pelo homem, uma data secular, e que as pessoas aí também usaram outras comemorações pagãs para estabelecer essa data, e nós devemos estar cientes disso, né? Para que nós não venhamos confundir
confundir isso como uma questão bíblica. Não, o Natal está na Bíblia, não está. O nascimento de Jesus está, mas o Natal não foi colocado na Bíblia, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, é importante que a gente tenha essa ciência, né, a respeito destas questões. Agora, isso não quer dizer que a pessoa que vai comemorar o nascimento do Senhor Jesus, uma coisa é uma festa cristã, a outra coisa é uma festa bíblica. Então, a gente chegar também e condenar uma pessoa porque ela está ali comemorando o Natal. Ela não está comemorando uma festa que era feita para deuses pagãos e nem está cometendo ali um ato ilícito diante de Deus ao comemorar o nascimento do Senhor Jesus, né? E por que isso, né? Então a gente tem que ter um argumento de fundamentação. As pessoas gostam muito de levantar questões, né? Levantar polêmicas, né? Então por que não estamos errados ao comemorar o nascimento do Senhor Jesus? Seja dia 25 de dezembro, seja dia 1º de maio, seja dia 31 de agosto, por que nós não estamos errados? Acho que deveria comemorar todos os dias, né? Seria muito bom. Porque ele é de suma importância para a humanidade, para que nós pudéssemos ser salvos. E esse texto que nós vamos ver aqui agora, ele nos mostra isso, a importância, a obra que o Senhor Jesus fez, as coisas espirituais que estão envolvidas nesta obra, o que estava nos esperando sem a vinda do Senhor Jesus, sem que ele viesse, qual era o nosso destino final, o que nós estávamos merecendo. E aí a gente consegue entender a maravilha. Só que para que essa maravilha pudesse acontecer, era necessário que o Senhor Jesus ele nascesse. Então eu não vou abordar aqui a história do nascimento do Senhor Jesus, que é uma história já muito conhecida, como ele nasceu, os pastores, mas a importância desse nascimento, né? Aqui com a palavra de Deus, mostrando aqui dentro da palavra de Deus como era necessário que ele viesse e o que ele fez por nós, o que só ele poderia fazer, né? Então nós vamos ler o texto todo primeiro, não é um texto muito grande, são 10 versículos, e depois nós vamos explanando aqui a palavra no nome do Senhor Jesus. Então tem essa parte aqui tem um subtítulo, né? Já está praticamente na metade do capítulo, e diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas, versículo 13, tá, irmãos? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro da palavra do Senhor. Pode reduzir um pouco a língua, não atrapalhar a gravação, né? Digo Deus.
ventilador, né? Então, atrapalha um pouquinho a nossa gravação. Então, irmãos, vamos aqui nessa mensagem, vamos agora fazer uma explanação. Ele começa ali dizendo o seguinte no versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a essência da obra do Senhor Jesus é nos libertar das obras das trevas, nos libertar do pecado, nos libertar da culpa, nos libertar da condenação, e não só nos libertar, mas nos transportar para o reino do seu amor. Ou seja, nesse momento, quando nós entendemos, nós cremos e nós nos submetemos ao Senhor Jesus, nós somos libertos do pecado, libertos da culpa, libertos da condenação, e já somos transportados. O reino de Deus, ele é instalado, ele é colocado, ele é formado dentro de nós. Ou seja, toda uma mudança de uma estrutura mental, comportamental, né, de comportamentos, vamos dizendo assim, para que nós possamos viver em novidade de vida, em submissão ao Senhor Jesus. É isso que acontece, né? Então, isso é a liberdade, porque a pessoa é escrava. Mesmo a pessoa, você imagina uma pessoa que, uma pessoa escrava, ela sabe que uma determinada substância está lhe fazendo mal. É o álcool, vamos dizer um exemplo aí muito comum, o álcool. A pessoa sabe que está fazendo mal, ela acorda sóbria, e ela diz: eu não quero mais isso, eu estou me destruindo socialmente, minha família, o meu trabalho, a minha carreira, está destruindo tudo. Então ela sente que aquilo está fazendo mal para ela. Ela no fundo ela tem um desejo ali de sair daquela escravidão, mas ela não consegue. E isso não é só com o álcool ou outras substâncias aí tóxicas, né? Outras drogas, mas isso também em comportamentos, em atitudes, em coisas que a pessoa muitas vezes ela nem sabe que ela está fazendo algo que desagrada a Deus. Até porque existe uma convenção social que dá sustentação a isso. Não, quem for esperto tem que fazer desse jeito, né? Você vai dar mole, né? Você vai dar mole aí para o seu chefe, vai dar mole, a empresa está rica, o chefe está rico, né? Tem que passar a mão mesmo, tem que fazer, né? Seja bobo aí, está ganhando pouco, está ganhando uma miséria. Então as pessoas elas vão aceitando estas coisas. Às vezes uma miserinha de 10 mil reais e a pessoa sente a necessidade de roubar um banco, né? Vai lá e rouba um banco. A pessoa foi colocada lá para ser o gerente, para ser o chefe, vai lá e rouba um banco. Então, a gente vê como é que é a estrutura mental pecaminosa, que a pessoa ela não consegue enxergar os absurdos que ela faz. Por quê? Porque é escrava do pecado. Nós não estamos julgando, tá? Estamos vendo o efeito nocivo do pecado. A pessoa não consegue dimensionar o quanto ela está fazendo algo que desagrada a Deus e que fere a outras pessoas e que fere a outros seres humanos ali através das suas palavras, suas atitudes, né? E muitas vezes até dos pensamentos, porque é nos pensamentos que são geradas palavras e também são geradas atitudes. Começa tudo pelo pensamento. Por isso que aquele que domina o seu pensamento, ele é um vencedor. Ele consegue estabelecer um pensamento no padrão de Deus, ele passa a ser um vencedor. Então esse primeiro versículo ele fala dessa liberdade, né? De você poder olhar e dizer isso é certo e aquilo ali é errado. E como eu quero agradar o meu Deus, eu vou fazer aquilo que é certo. E você vai ter forças, né? E essa força não vem de nós, mas ela vem do Espírito Santo de Deus. Então, continuando aqui na palavra, no versículo 14, ele diz assim: no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, primeiro, ele, quando começou a mensagem, ele falou, nos resgatou, né? Ora, nós estávamos completamente condenados, presos, né?
Nós éramos reféns do pecado, prisioneiros do pecado, escravos do pecado. Jesus fala sobre isso, né? Aquele que comete o pecado, né? João capítulo 8, né? Versículo 31 a 36, por aí, ele diz: aquele que comete o pecado, ele é escravo do pecado. Então, o escravo, ele não consegue se libertar. Mas ele disse o quê? Que ele aí nos libertou, né? Ele nos resgatou, né? Tirou, pagou o preço pelo nosso resgate. É a remissão dos pecados, da culpa, da condenação. A gente precisa entender o peso das palavras, tem que entender que a gente estava condenado, que era culpado por causa dos pecados, e ele veio e tirou tudo isso. Ele veio e nos resgatou. Imagine que você estava no caminho para descer com a condenação, com a prisão, já estava dentro do carro, caminhando, e depois que aquela porta se fechasse, ela não abriria mais, seria a sua condenação eterna nessa prisão. Você ia sofrer tudo aquilo que se sofre numa prisão normal, mas muito pior, com muito mais intensidade. E o carro estava indo, você estava indo com um monte de pessoas por ali, e naquele momento para um carro na frente daquele carro que estava te transportando e diz assim: esse ali não, porque pagaram o resgate dele. A culpa, a condenação, a sentença que estava sobre ele foi retirada. E aí todos aqueles prisioneiros continuam olhando para você, e você vai descendo daquele ônibus gaiola, né, que você estava preso ali, e sai e entra num carro comum, suas vestes são trocadas e você sai completamente livre, sem culpa, para viver uma vida plena. É só para a gente entender mais ou menos o que acontece, né? A coisa no mundo espiritual é um pouquinho mais complexa, que a gente não consegue ver lá, mas é exatamente isso que aconteceu. No momento em que a pessoa creu no Senhor Jesus, ela estava lá triste, naquele ônibus, na prisão, indo para a cadeia, e de repente ela foi resgatada, foi pago por ela, o preço que ela tinha que pagar, alguém pagou por ela. Quem? O Senhor Jesus, lá naquela cruz. Então isso aí, as palavras que estão sendo usadas aí, isso aí, tá? A retirada da sentença, a retirada da culpa, e não só isso, o resgate. A pessoa estava indo, estava no caminho, ele foi dar ideia, me dá isso aqui. Não, o lugar dele não é mais lá não, esse aqui vai subir comigo. Inclusive aqueles que já estavam lá e que já eram de Deus, que eram do Senhor Jesus, que estavam lá no lugar, né, de descanso, aguardando ali, ele foi lá e resgatou também e levou para o reino do seu amor. Não ficou ninguém. A chave do inferno foi tomada da mão de Satanás, né? A chave ali do lugar de espera, o inferno ainda está sendo preparado, né? Mas foi levada ali pelo Senhor Jesus e falou: agora quem decide aqui sou eu. Foi mudada a situação. Então, olha a importância, olha o marco espiritual que tem sobre isso aí, né? Tão importante, né? A pessoa está preocupada com tantas coisas nessa terra e que são perentes, que vão acabar, né? Que já estão sendo, e tem a eternidade aí para a gente ver a importância e o peso, né? Versículo 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí a gente pode ver assim uma certa diversidade, né? Poxa, ele é a imagem do Deus invisível ou ele é o primogênito de toda a criação? Primeiro, que o próprio homem, eu, você, né? Quando eu falo homem no sentido geral, né? Homem, mulher, todos nós somos a imagem de Deus. Uma imagem agora distorcida, né? Uma imagem que foi bem prejudicada. Imagine aquela TV, você comprou novinha, zero ali na loja, né? E de repente a imagem dela está toda distorcida, você não consegue enxergar mais nada, né? As pessoas não conseguem enxergar Deus e muita gente por aí, porque a imagem ficou totalmente distorcida. Então, as duas coisas aí, ela tem um sentido muito claro. Primeiro, não se discute uma coisa. Se você é cristão, se você crê no Deus Todo-Poderoso, nós não discutimos a deidade do Senhor Jesus. Ele é Deus e ponto. A Bíblia fala disso em vários sentidos. Eu vou dar um só aqui, que já define bastante. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Bom, isso aí já decide tudo, né? Mas
O que ele está dizendo? O primogênito, porque nós tivemos o primogênito, que foi quem? O Adão, né? O Adão foi o primogênito. O que o Adão fez? Né? Foi lá e desobedeceu a Deus. Deus falou, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só isso, só o mandamento. E ele foi lá e desobedeceu. Por que foi Adão? Não foi a Eva, né? Não foi... Porque a ordem foi dada para Adão, e se ele não tivesse comido, o homem não teria caído. A Eva por si só, ela não teria o poder de derrubar a humanidade. Quem derrubou foi o Adão. E não vem com essa que foi a mulher que se obedece, não. A ordem foi dada para você, a responsabilidade é pessoal, porque tem muita gente que gosta de fazer as coisas erradas e culpar os outros. Não, foi porque fulano falou, porque não. A ordem é dada para você, então você tem que obedecer, tá? Então, Jesus, ele é o primogênito porque ele é o novo Adão. Como Adão falhou, o primeiro Adão falhou, foi necessário que se enviasse um segundo Adão. Um segundo Adão sem pecado, em forma de homem, que não fosse falhar e obedecer a Deus até o final. E foi o que o Senhor Jesus fez, se tornando primogênito da criação, porque uma nova criação, um novo homem que nasce com um corpo incorruptível. Então, tanto os homens e as mulheres que se converteram no Senhor Jesus, quando vier então o Senhor Jesus na glória, for tocada a trombeta e os corpos forem transformados e os corpos forem resgatados, subirem ao céu, né? E o arrebatamento acontecer, nesse momento todos irão receber um novo corpo. E que corpo é esse? O corpo do primogênito. Quem é o primogênito? O Senhor Jesus, o primeiro dessa nova geração incorruptível, de um corpo glorioso. É isso que a palavra está dizendo. Então, não é porque ele foi criado, não, ele foi criado como primogênito, mas já pré-existia, porque ele é eterno, como Deus, por toda a eternidade. Mas para cumprir uma questão espiritual legal, ele vem como primogênito, homem, para cumprir aquilo que o primeiro Adão não conseguiu cumprir, aquilo que ele falhou. Então é isso que nós precisamos entender nessa passagem aí, que tem muito significado. E aí, foi importante ou não foi o nascimento do Senhor Jesus? Ele precisava vir ou ele não precisava vir? É errado ou certo comemorar o nascimento dele? Então vamos seguir em frente, né? Pode não ser bíblico, mas também ser errado não é. Vamos ver aqui. Versículo 16: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E aí? É Deus ou não é? Claro que é, né? Está dizendo a palavra que tudo foi criado por meio dele e para ele, né? Para a glória de quem? De Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós estamos vendo claramente essa função. A presença do Senhor Jesus na criação é citada também nessa passagem, para mostrar a importância desse nascimento, desse Deus que se manifesta na terra em forma de um homem, para trazer aos homens os seus ensinamentos, a sua palavra e a salvação. Ele próprio se deu a esse trabalho de vir aqui pessoalmente. Por quê? Porque nenhum homem conseguiria. Porque qualquer homem seria falho nisso aí. Mas ele não. Qualquer homem sucumbiria ali aquela tentação de Satanás em Mateus 4, a pessoa ia cair rapidinho. Então ele falou, mas Jesus não. Por quê? Porque ele tem também a sua deidade, né? Embora ele não tenha usado aquilo ali, esses poderes, né? Ele tem a sua deidade e ele estava naquele momento ali obedecendo aquilo que o Pai determinou naquele momento. Porque no momento ele ficou até inferior aos anjos. Por um momento o Senhor Jesus estava submisso até aos anjos, porque era necessário que se cumprisse toda a lei. Era uma necessidade, uma questão legal, então ele se submeteu a isso. Mas aqui embaixo, aqui na terra, enquanto ele não tinha recebido ainda
o corpo glorioso, enquanto ele não tinha ido para o Pai. Depois não. Depois ele recupera todos os seus atributos divinos, então tudo é restabelecido. Então aqui vem a palavra mostrando isso para nós. Aí diz mais aqui, pois nele foram criadas todas as coisas, né? Conforme a gente viu, vamos no versículo 17, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, nesse versículo 17, mostra duas coisas. Primeiro, que ele já existia, né? A eternidade, a questão da eternidade. Deus não tem princípio e não tem fim. Ele é eterno, é o único ser eterno, tá? Deus é o único ser eterno, tudo depois foi criado por ele. Então, não tem princípio e não tem fim. Outra coisa, mostra o controle de todas as coisas. Gente, quem sustenta o universo, quem sustenta os planetas, a temperatura adequada, a atmosfera, os gases, para que nós não sejamos contaminados, para que a gente tenha o oxigênio, quem sustenta tudo é o Deus Todo-Poderoso. E aqui está dizendo, está colocando que o Senhor Jesus, Ele é esse Deus. E isso que nós precisamos entender. Por isso que existe uma tendência muito grande, né? Em muitos tipos de congregações, de tentar negar essa deidade. Mas lembra, aquele que nega o Filho também está negando ao Pai. A pessoa que nega o Filho nega ao Pai também. Então não pode ser negado isso, porque a Bíblia ela comprova, está mostrando diretamente que esse foi o Deus que veio em carne para nos salvar. Então, Jesus, muitas pessoas falam a ele, Jesus tem uma deusa mãe, um Deus, não tem. Ele é Deus, já estabelece desde o começo. Estava lá o Pai, o Filho, o Espírito Santo, na criação, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Então, isso a importância dessa palavra. Então, só existe um Deus que se manifesta a nós em três pessoas distintas, que foge à nossa compreensão humana. Como um é três, né? Três e um. Foge à nossa compreensão humana. Mas é assim que a Bíblia explica esse Deus maravilhoso, esse Senhor Jesus. E para nós o que importa é conhecer o Senhor Jesus. É conhecer o Senhor Jesus. Não é simplesmente Deus é tudo, todos os caminhos levam. Isso é muito simplista e não leva a lugar nenhum. Leva sim, a um lugar que vocês não gostariam de ir. Eu pelo menos não quero chegar nem perto. Então, é necessário que a gente identifique esse Deus. E ele tem um nome, Jesus. Nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador, ele tem um nome. É Jesus. Mas por quê? Porque Deus, o Pai, submeteu tudo a Ele. Tudo está submetido. Para que a pessoa diga, eu creio em Deus, ela primeiro tem que dizer, eu creio em Jesus. Porque crer em Deus sem crer em Jesus, não crê em nenhum dos dois. Isso é importante a gente ter. Por isso que está tudo bem explicadinho aqui, falando, aquelas pessoas que gostam de entender, né? O A mais B, como é que acontece esse negócio. Está tudo muito bem explicadinho aqui. Tem várias partes da Bíblia que explicam isso também. Mas aqui tem uma parte, é muito simples, a explicação tranquila, qualquer pessoa pode entender. Deixa eu receber aqui o irmão Miguel. Bom dia, irmão Miguel, a paz. Então, é importante que todas as pessoas elas consigam ler a Bíblia e entender. Essa palavra foi deixada para que a gente possa entender, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui na mensagem, né? Aí no versículo 18 diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse, né, toda a plenitude. Então aqui mais uma vez uma descrição do Senhor Jesus, né, mostrando o seguinte, que ele é o cabeça da igreja, né? Ele está no comando da igreja, tudo está submetido ao próprio Senhor Jesus, né? Dentro da congregação, dentro da igreja, né? E essa é a posição dele.
E ele está desde o princípio e o primogênito de Deus. Dentro da igreja existe essa primogenitura que pertence ao Senhor Jesus, que nós já falamos aqui, que são os novos homens, as novas mulheres, os novos seres humanos, né? E terão funções diferentes, né? Um exemplo, né? De homem e mulher lá no céu não teremos casamento, porque os relacionamentos do céu não serão como eram aqui na terra. Haverá uma diferenciação aí, né? Esses corpos são corpos incorruptíveis, e necessidades que nós tínhamos aqui na terra, nós não teremos aí nessa nova configuração. Inclusive, se tivermos aqui na terra, tivermos onde a gente tiver essa nova configuração, né? Nós não teremos essas mesmas necessidades, né? E outra coisa, Jesus ele tem primazia em todas as coisas. Então, hoje é bom a gente fixar uma coisa importante no nosso coração. Nele está residindo toda a plenitude de Deus, né? Ele é a cabeça do corpo de Cristo, que é o corpo somos nós, né? Ele é o cabeça desse corpo da igreja, nosso cabeça, nosso líder, né? Por isso que nós temos que ler a Bíblia, nós temos que entender a palavra de Deus. Ele é o princípio, ele é o eterno, então é a eternidade, ele é Deus, e ele é o primogênito. Olha quanta coisa, né? Porque ele é homem e ele é Deus ao mesmo tempo. Ele tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E ele é primogênito entre os mortos, entre aqueles que o quê? Ressuscitaram. Então, o primeiro que tem essa natureza incorruptível, esse corpo incorruptível, esse corpo glorioso, é o próprio Senhor Jesus. E por quê? Porque todas as pessoas que já morreram após o Senhor Jesus, que creram nele, que são salvas, e que nesse momento estão lá próximo ao trono de Deus, em espírito, elas não estão com seus corpos ainda não receberam esse corpo que o Senhor Jesus já recebeu. Imagina, o Senhor Jesus ele tem esse corpo novo, glorioso, que nós iremos receber. Por isso ele é o primeiro. E continua sendo o primeiro e o único, porque ninguém recebeu. Todos vão receber. As pessoas que morreram, elas ainda vão receber. Nós podemos receber em vida, se ele vier agora, né, nós seremos transformados, ou se a gente morrer, aonde nosso corpo estiver, ele será transformado e entregue ao nosso espírito. Que coisa maravilhosa, né? Quer dizer, o espírito está vivo. Ah, meu vozinho morreu, a minha mãezinha morreu, meu pai morreu, o filho, a sua querida amiga, né? Sinto tanta saudade, nunca mais eu vou ver, não existe mais nessa terra, existe sim. Inclusive aqueles que morreram sem Jesus existem sim. E olha isso, está sofrendo já está no sofrimento, está no inferno provisório, né? O inferno definitivo ainda não foi completado, mas está sofrendo já. E a pessoa que morreu na presença do Senhor Jesus está na presença de Deus, está no descanso, está aguardando os acontecimentos finais, não está dormindo, né? Como as pessoas falam, né? Lembra que espírito não dorme, gente. O espírito não tem necessidades humanas. Nós precisamos entender essas coisas, é diferente. E aí essa pessoa está ali aguardando e receber esse corpo glorioso, que vai ser entregue a todos aqueles que são salvos. Por isso que Jesus ele é dado aqui como o primogênito, e ele de fato é, né? Essa é a verdade. Bom, continuando aqui. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Mais uma vez, eu vou frisar bastante, né? Eu acho que a palavra tem um sentido, né? Então, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Versículo 19. O que quer dizer isso? Por que Deus quer que nele resida? Porque não adianta você falar, Deus, eu não quero saber de Jesus, não. Eu quero que o Senhor me salve. Você não vai ser salvo. Por que não? Porque você está se rebelando contra a palavra. João 3,16. Aquele Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha
a vida eterna. Quem que ele enviou? Seu filho. Qual o nome desse filho? Jesus. Ele tem um nome. Então não adianta chegar e falar, porque tem um monte de gente chamando um monte de Deus por aí que não é Deus, coisa nenhuma. É Deus de D minúsculo, que não faz nada. Então nós temos que identificar quem é esse Deus. E o nosso só existe um. Jesus. Né? Ah, tem um Deus Pai? Tem, mas Ele colocou todas as coisas subordinadas a Ele. O único caminho, por isso quando a gente ora, isso é importante, viu? Quando a gente não sabe, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando a gente já sabe, a gente tem que fazer a coisa certa. Quando a gente ora, a gente tem que orar em nome do Senhor Jesus. É Ele a chave que abre as portas das nossas orações lá no céu. Então você quer continuar orando, você está sabendo, né? Fala, eu oro para quem eu quiser, eu falo do jeito que eu quiser. Não é assim não. Tudo que pedis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Está escrito na palavra. Então cumpra a palavra. Então você já está sabendo. Ah, minhas orações não estão passando do teto, não sei o que está acontecendo. Talvez seja uma coisa tão simples. É que você sabe e se nega a fazer aquilo que a Bíblia está mandando você fazer. Beleza. Coloca diante de Jesus. Tenha Jesus como teu Deus. Reverencie Ele, como nós vamos fazer daqui a pouco, fazendo a ordenança, né, o mandamento que Ele nos deixou a respeito da Santa Ceia. Então, coisas simples, gente. Os mandamentos, ele mesmo fala, os mandamentos dele, o que ele ensina para nós, não são coisas pesadas, mas são coisas simples. Mas a resistência humana, não, eu faço do meu jeito, né? Por que eu tenho que fazer do jeito que a igreja quer? Por que eu tenho que fazer do jeito que o pastor quer? Nós não estamos fazendo do jeito que nós queremos aqui. E nem, eu acredito que a maioria das igrejas sérias também não. Nós estamos fazendo o que está na Bíblia. Nós estamos passando apenas aquilo que está escrito, que nós recebemos. Nós passamos o que recebemos. De graça recebemos e de graça passamos. Essa é a grande verdade. Então, para quê? Para que mais pessoas possam ser salvas. Não é possível que uma pessoa que seja salva, ela tenha prazer que alguém seja condenado à eternidade. Eu vejo às vezes pessoas com tanto prazer de mandar os outros para o inferno, né? Não é assim não. Se você é salvo, você não pode ter prazer de desejar um sofrimento tão grande para a vida de uma pessoa. Isso não é possível, né? Vamos lá, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aí, se Jesus, vou pegar no pé de novo, se Jesus não é Deus, reconciliar com Ele por quê? Ele não é Deus? Vamos lá de novo. Que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, o sangue que Ele derramou, quem derramou o sangue foi Jesus, né? Por meio dele, do próprio Jesus, reconciliar-se consigo mesmo, né? Aqui, com Deus, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Deus desce na forma de homem, se manifesta a nós como Senhor Jesus, e através do sangue dele derramado naquela cruz, é que ele provê a reconciliação entre a humanidade e ele próprio Deus. Olha a profundidade desse negócio aqui. Somente Deus poderia fazer isso, mas não poderia fazer na forma divina. Ele só poderia fazer isso na forma humana, um segundo Adão, para desfazer a besteira que o outro fez, que colocou toda a humanidade nessa desgraceira toda que a gente está vendo por aí. Guerras, fome, egoísmo, né? Maldade, promiscuidade, tudo isso que nós estamos vendo por aí. Então veio esse segundo Adão, Deus em forma de um homem, derramando o seu sangue para pagar um preço pelos nossos pecados, pago por aquele que nada devia. E isso que é importante a pessoa entender o que a palavra
ela está revelando. Então tem muita gente pulando, dando cambalhota, dando cabeçada, barrigada, colando a mão na parede que nem lagartixa. Isso não faz sentido algum. É um movimento corporal, diz a própria Bíblia, de nada, de pouco aproveito, não tem aproveitamento. Mas o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso liberta. E a gente vê o pecado, vê que aquilo ali desagrada a Deus, e a pessoa que tem o Espírito Santo, que está submissa a Deus, ela foge. Ela não vai com a espada, com o escudo e vai correr para cima do verdadeiro. Não. A gente enfrenta o poder das trevas, aquilo que tenta nos atacar. Com o quê? Com oração, né? A espada do Espírito é a Bíblia, a nossa luta é trabalho de oração, é isso que nós devemos fazer. Mas quando a gente vê uma situação que pode nos corromper, que pode nos afastar de Deus, a gente tem que fazer que nem o José do Egito, né? Deixou as roupas lá e saiu correndo. É isso que a pessoa deve fazer. Por isso que muitos caem. Não, porque eu sou forte, né? Eu sou um novo Sansão, eu não vou falhar, né? Sansão falhou e você vai falhar também. Então não tente, e não vai dar certo. Foge. É muito mais simples e a Bíblia diz para a gente fugir. Foge das paixões da mocidade. Aquilo que você viu que era fraco, aquilo que você via que te derrotava no passado, não vá brincar com isso mais não. Sai fora. Aquele barzinho, o pessoal fica bebendo, você vê a pessoa te chama, senta aqui, não precisa beber não e tal. Quando você mal vê, já está lá bebendo lá de novo, já está fazendo as mesmas coisas. Então, foge da paixão, das paixões da mocidade. E depois diz assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, quando essa obra que o Senhor Jesus fez, ele coloca a pessoa diante de Deus completamente inculpável. O que é santo? Santo é separado para Deus. Separado do quê? Separado do pecado. Separado da maldade desse mundo. Por isso que a igreja, ela não pode ser conivente com as coisas que Deus desaprova. Não, eu sou contra o aborto, né? Mas no caso da fulaninha, poxa, ela é tão novinha, né? Vai estragar a vida dela e tal. Gente, a palavra de Deus, ela não é interpretada ao nosso gosto ou à nossa simpatia. Ela deve ser interpretada de acordo com o que está aqui. Não matarás, não matarás. Estou falando aqui da palavra de Deus. Isso é um direito nosso como cristão, manifestar a palavra de Deus. Ainda é um direito, então a gente vai usar o nosso direito, né? Então não pode fazer. Se está escrito que não pode fazer, não pode fazer. Fulana, ela está com o marido, mas ele é muito mau, ele não sustenta ela, é muito grosso, então ela tem direito de ter um amante, ou vice-versa, né? A mulher é muito mau, é muito grossa, o homem tem o direito de ter um amante, nenhum dos dois. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que adultério é o quê? Pecado. Não, mas porque, né, é o caso da fulana, é o caso do ciclano, não. É pecado para qualquer um. Então nós temos que ir de acordo com a palavra de Deus, em qualquer situação. Não podemos alisar. Estamos falando da pessoa que está na igreja, tá? Nós não temos o poder e nem queremos, eu pelo menos não quero, ter esse poder de julgar o mundo agora. Isso vai ser lá no trono branco, vai ser prerrogativa nossa. Mas agora não. Agora nós estamos aqui, o próprio Senhor Jesus não está julgando. Ele que é Deus não está julgando, imagina a gente querer julgar, né? Mas Deus julga, tá? Então é só para avisar para vocês que estão aí, que Deus julga, o julgamento pertence a Ele. Mas nesse momento Ele entregou tudo para o Senhor Jesus, e o que Ele está fazendo é sendo advogado, tá, irmãos? Você que ainda não conhece Ele, busque o Senhor Jesus, conheça Ele, fale com Ele. Não, Senhor, falam tanto do Senhor, eu quero te conhecer, faz isso. Tá? Esse é um desafio que você faz agora. Eu quero te conhecer, Senhor Jesus. Eu quero te conhecer, eu não sinto, mas o pessoal está falando tanto do Senhor, eu quero te conhecer. Faz isso, fala com Ele. Aproveita essa oportunidade aí, fala com Ele. Inclusive você que está aí afastado, desviado aí, está culpando o pastor, está culpando a igreja, está culpando os irmãos,
Para com esse negócio aí, coloca o joelho no chão e fala: Senhor Jesus, mostra para mim aonde está o erro, eu quero me reconciliar com o Senhor. É isso que a gente deve fazer, tá? Então, hoje, o julgamento está sobre a igreja, né? Por quê? Porque a igreja tem que ser pura, como nós falamos aqui, tem que ser santa, tem que ser irrepreensível, e nós devemos buscar. Não estou dizendo que nós somos, não, tá? Aqui não tem ninguém querendo enganar ninguém, não. Nós não somos, não. Nós estamos caminhando para isso. A igreja caminha, ela deseja, ela almeja, ela luta para isso, é diferente, tá? Mas ela não se entrega, ou seja, ela não vive no pecado, ela não sente o prazer no pecado, ela não fica se misturando com as coisas que Deus não se agrada. É isso que é diferente, é isso que faz a diferença. Então, a gente tem que ter um sentido, porque às vezes tem uma pessoa aí que está passando por alguma luta, não está entendendo, continue lutando. É assim mesmo, tem que lutar contra o pecado. Demora às vezes, continua lutando, continua orando, se entregando a Deus. Vai lá, busca orientação com o seu discipulador, com o seu pastor, com a pessoa que te ajuda aí na igreja. Continua, não é para você correr não, tá? É para você continuar. Essa palavra é para edificar e não para destruir, para dar crescimento, para que renovação, para a gente entender a nossa identidade cristã. Tem muita gente perdendo essa identidade, negociando com o mundo, achando bonitinhas as coisas que Deus abomina. Nós precisamos fazer a diferença. Continuando aqui, versículo 23, né? Então ele diz aqui, vou repetir o 22 para fechar com o 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar perante ele santos, né, nós falamos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, nos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Né? Então, essa questão aqui, importante, ele faz um questionamento, se é que permaneceis na fé. Então, é importante não só a gente conhecer a palavra de Deus, não só de ter um entendimento da palavra de Deus, mas é importante que a gente permaneça na fé. Por isso que é importante a gente vir ao culto, ouvir a palavra, ler a Bíblia, orar, porque isso vai nos edificando na fé, isso vai dando crescimento na fé. Por isso que tem a igreja, por isso que tem a congregação, para que a gente permaneça na fé. Porque se a pessoa ela passa ali o dia todo, a vida toda, só vendo as coisas que acontecem nesse mundo, ela acaba se deixando contaminar, e quando ela vê, ela está completamente distante de Deus. Mas não, se ela tem contato com a Bíblia, se ela ora, né, se ela vai congregar, então ela está sempre mantendo contato com Deus e ela consegue fazer uma diferenciação daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada, daquilo que ela pode e muitas vezes até deve fazer, como daquilo que ela não pode e muitas vezes até não deve fazer. Então ela consegue fazer essa diferenciação. Quando a pessoa ela não tem o Espírito de Deus, ela não consegue fazer essa diferenciação. Por isso que em Romanos o Paulo fala, o homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas, tanto as coisas espirituais como as coisas naturais. Mas já o homem natural, o homem que não tem a natureza de Deus, não tem um Espírito Santo, ele só consegue discernir as coisas da terra, né, as coisas naturais. Ele não consegue ter um discernimento daquilo que é espiritual. Então, muito, muito boa essa palavra, porque nessa época nós estamos aproximando aí do Natal, dia 24 é véspera, dia 25 é dia, e é necessário aí que a pessoa ela tenha um entendimento, não do Natal comercial, Papai Noel, essas coisas que tem por aí, não estou falando nada disso, né? Isso aí se afasta mesmo, né? Isso aí não leva a lugar nenhum, né? Não vou nem entrar muito nisso aí, porque isso é costume, tá? Então, eu posso fazer ali uma comemoração do nascimento do Senhor Jesus? Do que foi falado aqui pregado, você achou que foi importante ele ter vindo? Pode.
né? Mas não porque dia 24 ou dia 25 de dezembro. Como eu falei no começo aqui da nossa pregação, comemore todos os dias, comemore sempre que você lembrar a importância. Ainda bem que Deus mandou o Senhor Jesus, porque senão eu estava perdido, condenado, sem esperança, não podia fazer nada se Ele não tivesse mandado. Então isso é a importância do nascimento dele, né? Porque Ele fez a obra, porque Ele nasceu, né? Mas mais importante do que o nascimento do Senhor Jesus foi isso, por razões legais e espirituais, a sua morte. Porque nós só somos salvos pelo sangue que Ele derramou por nós. Só que nós precisamos entender, somos seres inteligentes, pensantes, né? Que Ele só morreu porque Ele nasceu, né? Então, tem uma importância sim, né? Não é pecado você ficar feliz por Ele ter nascido, comemorar e tal, mas não associar isso às coisas do mundo, né? Não fixar a data 24, 25 de dezembro, não esquece isso. É uma coisa que as pessoas fazem, comemoram aí, vai lá, a sua ceia, come seu bacalhau, suas castanhas, suas azeitonas lá, o que você quiser, né? Mas dê importância a Jesus qualquer dia, qualquer data. Não entra nessa questão aí de fazer isso uma questão espiritual e bíblica, porque não é. 24, 25 de dezembro não tem nada a ver com qualquer relacionamento bíblico. Então, nós temos que ter bastante conhecimento sobre isso, até porque senão você vai falar com pessoas que têm esse conhecimento e você, né, vai passar por uma pessoa que não está conhecendo bem a palavra de Deus. Não manda comemorar Natal, não manda comemorar o nascimento do Senhor Jesus, embora no dia do nascimento dele realmente houve presentes, mas por uma questão espiritual, uma questão realmente de comemorar um fato que iria marcar a humanidade, e marcou datas, né, antes e depois de Cristo, marcou a humanidade, o nascimento do Senhor Jesus. Então, é uma coisa muito importante sim, tá? Mas desassocia do comercial, do Papai Noel, das renas, né, e tantas outras coisas que vão incluindo aí, né? Aí já tem Mamãe Noel, né? Mamãe Noel de biquíni e tal, está aparecendo um monte de coisa aí que vai contrariando aquilo que está, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. Então, que Deus ele tenha falado esse coração, mostrado a importância do Senhor Jesus, como Ele é importante, até porque Ele está com a primazia, lembra disso? Ninguém vai ao Pai senão através dele, a primazia é toda dele, e isso mostra a importância do nascimento dele. A importância, isso aí que é o verdadeiro Natal, o nascimento do Senhor Jesus, que fez essa obra maravilhosa por nós. Então, se você quer comemorar, faça oração, agradeça a Ele por essa obra, por Ele ter vindo, por Ele ter nascido, né? Isso sim vale a pena fazer no nome do Senhor Jesus. Eu vou passar a palavra agora para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, irmão, toca a palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu vou ser bem sucinto. Como está escrito aqui, né? Este Jesus, os primeiros versículos, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Então, Deus nos deu Jesus, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Aí ele descreve Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E agora eu começo a falar o que eu queria falar, que ele vai demorar. Que está escrito assim no versículo 16, no finalzinho. Tudo foi criado por ele, tudo criado por meio dele e para ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, Jesus suporta tudo. Nada que aconteça nessa terra, nada que tenha acontecido, não escapa ao controle de Cristo, de Deus. Nada. E ao final, então, muitas vezes, quando nós vamos a Deus em nome de Jesus, o que isso
O que eu quero dizer? Tudo isso está ligado à fé. Saber que Deus está no controle. E o que significa isso? Significa que nós temos que basear a nossa vida na fé. Eu vou tentar ser mais objetivo. Quantas coisas nós pedimos, quantas dificuldades nós passamos, quantas dores, mas Deus está no controle. E aqui no 23, que eu já vou dar o salto, que o apóstolo Paulo fala assim: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui está o segredo. Nem essa fé que é necessária para nós vivermos nessa terra como cristãos veio de nós, veio de Deus. E essa fé, ela entra em nós, ela se desenvolve em nós através da leitura da palavra. E essa fé, o quê? A fé que ele é filho de Deus, que ele nos resgatou e que está tudo debaixo do controle. Ele sustenta a terra, ele sustenta o clima, ele sustenta tudo. Tudo. Porque o Deus Pai passou todo o controle das coisas para ele. Então, era isso que eu queria colocar. Que o final de tudo isso é a fé. E nem a fé é nossa. Mas que fica a lição que nós, como ele colocou aqui, ó, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. O que é o Evangelho? É a palavra de Deus, é a obra de Deus, é Jesus Cristo. Então, pastor, isso aqui é tão rico e tão complexo, que se eu fosse entrar, nós teríamos que até mudar o tipo da pregação, e não é esse o caso. Então eu agradeço a minha participação, Deus abençoe o Senhor e a tudo que aprove aí que o Senhor tomasse conta. Obrigado, pastor. Amém, eu agradeço aí, glória a Deus, né? E agora nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor, né? Vamos fazer, primeiro de tudo, a gente vai fazer uma oração. Aí eu vou, antes dessa oração, passar aqui rapidamente um texto que está em 1 Coríntios, a gente sempre passa aqui no dia da Santa Ceia, né? As recomendações para a Santa Ceia, né? 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 26 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer um pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, importantíssimo aqui a gente ver, muitas vezes as pessoas elas deixam de tomar a Santa Ceia dizendo que não estão ali em condições, por isso e aquilo outro e tal. Mas a palavra de Deus diz que examine-se o homem a si mesmo, e esse exame, é claro, que vem também com um arrependimento, que vem com a necessidade de se pedir perdão a Deus em nome do Senhor Jesus, fazer um concerto com Deus em nome do Senhor Jesus, e depois que fizerem esse exame, se arrepender, pedir perdão, né, ela participe da Santa Ceia. Porque a gente tem que partir daquele princípio, que é mais importante: ser salvo e ir para o céu ou a Santa Ceia. Então, se a pessoa não toma a Santa Ceia, ela está dizendo que ela não quer. Estou falando uma pessoa que sabe discernir, que é batizado, né, que já frequenta a congregação, claro, né? Se a pessoa que já passou por todas essas etapas, já discerne o corpo e o sangue do Senhor Jesus,
ela deliberadamente, ela diz, eu não vou tomar a Santa Ceia, então ela está dando mais importância a uma coisa que o Senhor Jesus nos deixou ali como ordenança, né? Como um memorial, do que ao próprio Senhor Jesus e a ir para o céu. Não. Então, eu estou fazendo uma coisa errada, ou eu estou alimentando um sentimento errado, e eu posso deliberadamente dizer, não, eu não vou me consertar agora. Para isso ele deixou a Santa Ceia, para a gente se consertar, para a gente fazer um exame e se consertar. Não foi para a pessoa dizer, não, eu não quero agora, depois. Isso era quando a gente estava no mundão, quando alguém chegava para pregar a palavra para ele, estava, não, hoje não, eu ainda estou muito cheio de pecado, não dá. Isso é quando a gente estava no mundão, tudo bem. Mas depois de conhecer Jesus, você ainda tem esse tipo de comportamento, de adiar, estar protelando ali? Não. Faça um autoexame, se arrependa do que tiver que se arrepender, confessa a Deus, ao Senhor Jesus, deixa, receba o perdão e participe da Santa Ceia. É isso que a palavra está dizendo. Não que você tenha o direito de dizer, eu não vou tomar, porque amanhã eu vou dar uns tapas no Joãozinho e não posso tomar, porque eu estou pensando nisso. Não pode ser assim, não. Eu não vou tomar a Santa Ceia, porque amanhã eu vou passar a perna no meu chefe e hoje eu não posso tomar. Não pode. Isso é cristão todo tempo. Cristão não pode estar premeditando o que ele vai fazer depois. E para isso se afastar de uma ordenança de Deus. Então, você é cristão, você é batizado, você congrega, você sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, você participa da Santa Ceia. Mas antes se examine, antes se arrependa se tem alguma coisa para se arrepender, peça perdão e aí, com a consciência tranquila diante de Deus, participe da Santa Ceia do Senhor Jesus. Entendeu agora o significado, o sentido? É a coisa mais maravilhosa que tem. Você, quando faz isso, quando nós como igreja estamos fazendo isso, nós estamos anunciando a morte, a volta, a morte já morreu, já ressuscitou. Estamos anunciando a volta do Senhor Jesus, até que Ele venha de fato. Viu a importância disso aí, da Santa Ceia do Senhor Jesus? Glória a Deus. Então vamos orar agora. Esse é o momento, ainda tem coisa para consertar, ainda tem coisa para fazer. Esse é o momento que nós vamos fazer no nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Esse é um momento de muita reverência, também de muita alegria, Pai. É um momento que nós estamos aqui participando daquela ordenança que o Senhor Jesus nos deixou duas, Santa Ceia e Batismo, e hoje é a Santa Ceia. Então, meu Deus, cada coração que está falando com o Senhor agora está se examinando. E, meu Deus, se existe um pecado não confessado, se existe uma mágoa, uma raiz de amargura, um ressentimento, algo que está impedindo essa pessoa agora de participar da Santa Ceia, receba agora, meu Deus, a sua confissão. Receba agora o seu pedido de perdão, o seu arrependimento, meu Deus. Ela está confessando, ela está pedindo perdão ao Senhor. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos que irão participar desta Santa Ceia possam participar devidamente, em reverência, com alegria, deste momento solene, deste momento glorioso que o Senhor nos deixou, para que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor. Seja o Senhor limpando este coração agora, lavando, remindo o sangue do Senhor Jesus, para que ela possa participar de uma forma devida da Santa Ceia do Senhor. Entrega cada vida, cada coração irá participar nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. E abençoa também a cada um destes que ainda não está batizado, que ainda não está congregando, que ainda não sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, mas que está aqui hoje cultuando o Senhor, que está participando desse culto, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre essa vida, uma unção especial sobre essa vida,
assim como a vida de todos aqueles que irão participar também, que o Senhor esteja cuidando, tratando, derramando renovo, restauração, forças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que essa pessoa possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tudo seja, meu Deus, para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos agora ministrar aí mais um louvor ao nosso Deus. Qual vai ser o louvor? O louvor de número 301. É o 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe, pão, e Jesus viu os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem taçar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também da vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou pegar aqui então os elementos da Santa Ceia e nós vamos agora consagrar esses elementos a Deus em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, apresenta aí o seu pão, o seu suco de uva. Você que está participando do culto, apresenta a sua mão, Deus, nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui os elementos da Santa Ceia, também as vidas que estão conhecendo o Senhor, que neste momento estão aí apresentando as suas mãos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, consagra-te esses elementos que cada um está apresentando ao Senhor neste momento.
pão representando a carne do nosso Senhor Jesus e o suco de uva representando o sangue do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, seja o Senhor, Pai, a receber a cada um que está neste momento participando, executando, meu Deus, essa ordenança que o Senhor Jesus nos deixou. Que seja tudo para a tua honra, a tua glória e o teu louvor. Que seja o teu Espírito Santo a nos renovar nesse dia. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é o que nós te pedimos. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba na sua casa aí o pão, receba o corpo de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a orientação para a Santa Ceia está assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui está o pão, e graças te damos, Senhor Deus, pela obra maravilhosa do teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós reconhecemos que todo o sofrimento, toda a dor, toda a humilhação que o Senhor passou foi pelos nossos pecados, pela nossa culpa, pela nossa condenação, para que nós fôssemos, Pai, redimidos, para que nós fôssemos libertos dos nossos pecados, para que nós, meu Deus, fôssemos salvos e nos tornássemos santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante de Ti. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe agora do corpo do Senhor Jesus e coma do pão. Versículo 25, perseverante modo, após de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aleluia. Receba aí o suco de uva, receba o sangue do Senhor Jesus. Apresente agora o cálice ao Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eis aqui o cálice contendo o suco de uva, que simboliza o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue que nos redime, o sangue que nos liberta, o sangue que nos transforma, o sangue que nos salva. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque esse sangue ele foi derramado até a última gota pelos nossos pecados, pelas nossas culpas e pela nossa condenação. Esse sangue nos tornou livres, esse sangue nos tornou filhos de Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do suco de uva. Aleluia, Senhor. Glórias ao Santo de Israel. Esse é sempre um momento solene, um momento de muita reverência, de muita alegria. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa. Essa obra que não pode ser compreendida pela mente natural, pelo intelecto humano, que nós só podemos compreender através do Teu Espírito. Oh, Senhor, vá formando cada dia mais em nossas vidas o Teu Espírito,
que nós possamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor, e nós reconhecemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Encha-nos, Senhor, da Tua presença, encha-nos do Teu Espírito, tira, meu Deus, as escamas dos nossos olhos, abre os nossos entendimentos, porque nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Fala profundo aos nossos corações, revela-nos, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa que somente o Senhor poderia fazer por nós. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora àquele momento de oração, aquele momento em que você vai colocar diante de Deus a sua vida, as suas necessidades. Nós sempre aqui recomendamos, e vamos continuar assim, as necessidades espirituais, tá? Porque sempre falo, o espiritual for bem, eu falo não, a Bíblia fala, né? Se o espiritual vai bem, as outras coisas vão se encaixar, né? Vão melhorar, vai ter paz. Ter paz é uma coisa maravilhosa, né? Ter paz, mesmo no meio da tempestade, é algo sensacional, é algo maravilhoso, né? Mas isso só acontece quando o espiritual está equilibrado, ele está bem, né? Então vamos buscar o espiritual em primeiro lugar. É o segredinho aqui, busca o espiritual. E depois as outras coisas elas vão se acertando, né? Mas, claro, não deixe estar passando por uma luta, um problema familiar, financeiro, saúde, não sei, Deus sabe, você também. Coloca diante de Deus e fala com Ele. Explica para Ele a sua situação. Não deixa nada ficar sem ser colocado diante de Deus, que até aí nós estamos mostrando que a nossa dependência dEle, tá? Então, quando eu estou falando, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu não consigo resolver, por favor, me ajuda, Senhor, tá? Mas não esqueça também de fazer, a gente fala assim, porque tem uma oração de intercessão, né? Mas não esqueça também de agradecer, né? Tem gente que recebe bênçãos e bênçãos e bênçãos, e muito obrigado nunca sai, né? Salta o agradecimento também, irmão. Você aí que ora conosco aí, está vendo Deus operar a sua vida, agradeça também, né? Chega lá, agradeça para Deus, não estou pedindo nada, não precisa falar nada, não dá testemunho, não precisa, é para Deus, vai lá, agradeça para Ele, fala com Ele, tá? Que é Ele que está fazendo a obra da sua vida, é Ele que está operando a sua vida, a obra não vem de nós, a obra vem de Deus, então vai lá e agradeça para Deus, coloque seu coração de Deus. Senhor, muito obrigado aí pelo Senhor ter respondido às minhas orações, sempre for, seja aquele que reconhece, não foi José, foi João, foi Pedro, quem mandou José, o João, o Pedro fazer? Foi o Senhor Jesus, foi o Deus Todo-Poderoso, que abriu a porta, quem fez a empresa chamar, quem fez o filho mudar, o marido, a esposa, o Senhor Jesus. Então não seja aquele ingrato, né? Não aconteceu por causa disso, daquilo outro, né? Não, foi Deus, gente. Coloca nas mãos do Senhor, agradeça a Ele também, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos passar agora a palavra e as orações ao nosso irmão Luiz, ele vai fazer uma oração aí, a direção do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo dirige a ele, e você vai estar colocando diante de Deus aí as suas necessidades, as suas lutas, os seus problemas, as coisas espirituais em primeiro lugar, e Deus é que vai, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, atender a cada um de nós em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, Luiz está com a palavra de oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos todos nos concentrar, como já falou o pastor Aguilar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, fazendo esses agradecimentos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais essa semana, por tudo que o Senhor proveu nessa semana em nossas vidas. Colocamos agora diante de Ti todas as nossas necessidades e pedimos, meu Deus, seja o Senhor a nos conceder respostas, seja o Senhor a suprir as nossas necessidades segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade e no seu tempo, porque Tu sabes, Tu sondas os nossos corações. Então, em nome de Jesus, vai
trabalhando em nossos corações. Te agradecemos também por esse culto, te agradecemos pela palavra ministrada e que o Senhor permita que o Senhor nos torne sábios e cada vez conhecendo mais e mais em conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, em conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Senhor, eu também agora quero colocar o Brasil em tuas mãos e te pedir, meu Deus, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, do caos social, do caos financeiro, do caos econômico, do caos político, da insegurança jurídica. Eu quero lhe pedir, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os nossos representantes legais eleitos que tomarão posse agora em 1º de janeiro, alcance-os com teu Espírito Santo, para que eles possam servir a nós e não nós servirmos a eles. Senhor, em nome de Jesus, nos sustenta, porque teremos anos difíceis pela frente na área econômica. Guarda-nos e separa-nos do mal, nos fortaleça para que possamos suportar toda a escassez que está parecendo que vai vir. Senhor, em nome de Jesus, que os campos possam produzir cada vez mais, que a indústria se renove e se reconstrua, que o comércio volte a florescer e a prestação de serviços também. Livre o Brasil da fome, que todo trabalhador, livre o Brasil do desemprego, que todo trabalhador possa levar para casa o pão para a sua mesa, para a sua família, como através do suor do seu rosto, do trabalho, do suor do seu rosto. Senhor, levanta o nosso país. Peço que o Senhor também abençoe o estado do Rio Grande do Sul e aos seus habitantes, e que venham todos que venham a te conhecer, a conhecer o nosso Deus, a conhecer o Senhor Jesus. Clamo também que o Senhor guarde e proteja ao Estado de Israel. É o que eu te peço. Nos conceda uma semana abençoada, que possamos meditar em tudo que foi pregado aqui hoje pelo pastor Aguilar. Em nome de Jesus, é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando os irmãos que domingo que vem nós temos aí o culto, né? O último culto do ano, dia 29, né? Dia 29. O próximo domingo aí, em nome do Senhor Jesus, vai ser por volta das 8h30, né? Como de costume. Então não perca aí de estar aí orando, agradecendo a Deus, né? Por tudo aquilo que Ele fez por nós nesse ano. Lógico que a gente agradece todos os dias, não é só no último dia do ano, mas também vamos agradecer nesse último dia do ano aí, colocar nossas vidas diante do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Em glória a Deus, vamos então agradecer a Deus por mais esse dia, mais essa oportunidade que Ele nos deu de estar aí adorando, louvando, exaltando seu santo e poderoso nome, aprendendo dele, né? E nos fortalecendo espiritualmente. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, está fazendo e irá fazer. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o Senhor já respondeu, está respondendo e irá responder a estas orações que estão sendo feitas. Não só hoje, mas muitos e muitos anos atrás, orações que ainda estão sendo aguardadas, orações de pessoas que já nem estão mais aqui nessa terra, mas que os seus efeitos ainda estão sendo reproduzidos. Te agradeço, Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja só abençoado. Concordo com a oração do nosso irmão Luiz, do Brasil, pelo Rio Grande do Sul, todas as coisas que ele colocou diante do Senhor. Também as orações que foram feitas aí por cada uma destas vidas que estão participando deste culto, que estão cultuando ao Senhor. Concordo que seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, a cada oração, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade,
meu Deus, segundo os teus planos, os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda-lhes a cada um destes que estão aqui conosco, suas vidas, suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver ligados a eles, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença. Guarda-os, proteja-os, livra-os de todos os males, livra de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor fazendo com que sejam prósperos e bem-sucedidos em todos os seus caminhos e em todas as suas atividades, em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto, o Senhor guie eles em segurança aos seus destinos, livrando, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximos a eles estiverem, no nome do Senhor Jesus, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente restante de domingo e uma semana cheia, repleta da presença e das bênçãos de Deus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.